Fala evangelizador, fala evangelizadora, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Fala Evangelizador, um produto aí lançado no Evangelizar Summit, realizado e produzido pela Dominus Comunicação, Evangelização e Marketing. E hoje o nosso tema do nosso terceiro episódio é sobre gestão de pessoas. E o que isso tem a ver com a evangelização? Vai saber depois da vinheta. Roda aí! Então, a convidada deste episódio de hoje é a jornalista e especializada em gestão da comunicação empresarial, com experiência de mais de 15 anos no segmento de marketing digital e branding. Ela atua no projeto Sinapse de Inovação do Governo Estadual de Santa Catarina, com formação em Innovation Acceleration Program, da UC Berkeley. É isso mesmo? Isso, Universidade Berkeley. Tô aqui testando meu inglês, gente. Ela é mentora de empreendedores digitais, especialista em gestão de processos e consultora de modelo de negócios. E há 3 anos é empreendedora e CEO na startup Jornada Quest, que trabalha com processo de seleção gamificados por meio do RPG. Seja bem-vinda, Kathleen da Rosa. É isso mesmo, tudo isso que eu falei. Kathleen, é muita coisa, né, gente? Muito título. Muitos anos aí de experiência. Gente, só denuncia minha idade, mas... Pois é, né? Pois é. Mas idade, sabedoria, experiência. Sabedoria tá bom. Como diria a gente que joga, XP, experiência, entendeu? Olha aí, pronto, experiência. Kathleen, bem-vinda ao nosso podcast. Você que esteve com a gente no Evangelizar Summit 2023, essa primeira edição. Queria também, fazer aquela coisa. Kathleen, a gente foi a primeira funcionária da Dominus, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Há 15 anos. Há 15 anos, a primeira agência de marketing que eu atuei profissionalmente. Olha aí. Loucura, né? Então é uma alegria ter você com a gente também no Evangelizar Summit, que foi também a celebração dos 15 anos da Dominus, a festa, né? A celebração. Então, muito bom ter você com a gente, ver os rumos também aí que Deus foi lhe conduzindo dentro da comunicação, dentro do marketing também, gestão de pessoas, aquela coisa assim, jornalista para gestão de pessoas, muita coisa. Uma transição. Mas o assunto hoje é gestão de pessoas. E o que isso tem a ver com evangelização, Kathleen? Conta pra gente. Olha, eu diria que tudo. Na verdade, eu diria que tudo na vida tem a ver com gestão de pessoas, sabe, Lid? Porque a todo momento você vai lidar com pessoas. Seja no ambiente da sua casa, seja no ambiente da sua paróquia, seja no ambiente do seu trabalho. Então, independente de ser liderança pastoral ou não, você vai lidar com pessoas, né? Então, entender e ter um olhar diferenciado para as pessoas vai possibilitar com que você impacte de fato a evangelização, que ela de fato, na verdade, aconteça, né? Porque a gente fala muito de evangelização, mas como que ela acontece? Ela acontece quando eu me relaciono com o outro. Quando eu lido com a pessoa que está na minha frente. E lidar com a pessoa que está na minha frente é gestão de pessoas, né? Então, acho que tem tudo, assim. Eu acho que todo mundo que se propõe a evangelizar precisa também se propor a estudar sobre como lidar com diferentes pessoas. Porque a gente anuncia o evangelho para vários tipos de pessoas, né? E acho que essa é a grande beleza também. Gosto de dizer muito que a Igreja Católica ela é rica, porque ela tem várias expressões, vários carismas, justamente acho que para vários tipos de fiéis aí que se atraem, obviamente, da vivência da fé, né? E se a gente olhar até para os carismas, não deixa de ser um respeito à diversidade das pessoas, né? Os carismas, eles se manifestam também a partir das culturas, né? Daquele contexto histórico-social que a pessoa está inserida. E ali nasce um carisma, né? Porque, de certa maneira, dentro daquele contexto, naquele momento histórico, né? Deus chamou a pessoa e aí o carisma nasceu porque havia uma necessidade. E a necessidade era das pessoas que estavam ali. Né? Então, os próprios carismas não deixam de ser uma gestão de pessoas aí, gente. Porque eles nascem a partir da necessidade do povo de Deus, né? É verdade. E dentro dessas… a gente fala muito, né? Falou muito também no Evangelizar Summit sobre ferramentas de evangelização, né? De como utilizar até mesmo ferramentas seculares para evangelizar. Que ferramentas a gente tem na gestão de pessoas para justamente além… Porque pensando numa paróquia, né, Kathleen, a gente tem funcionários, mas a gente tem também os agentes pastorais, que a gente, vou botar bem entre aspas, né, voluntários, né, voluntários assim, né?
Ou seja, que são missionários ali que dão o seu tempo, livre e não livre. Acho que isso também, né? A gestão de pessoas, a gestão do tempo ali também. Tá bem envolvida. Bem, gente. Pois é, que ferramentas que são utilizadas, né? Olha, eu acho que tudo hoje que a gestão de pessoas, e aí falando da gestão de pessoas moderna, como a gente até fez um histórico dentro do Evangelizar Summit, e é muito legal a gente entender. E aí eu lembro do bispo falando que ele abriu, né, o Evangelizar Summit, a gente entender o passado para viver o presente, já projetando o futuro. Então a gente precisa olhar assim. A gestão de pessoas moderna, é muito engraçado tu falar que a gestão de pessoas está sendo humanizada. Porque gestão de pessoas sendo humanizada é meio bizarro. Porque quando a gente fala de gestão de pessoas lá atrás, era coisa muito mecânica. Era para fazer as pessoas produzirem. As pessoas eram ativas, as pessoas eram máquinas, as pessoas eram objetos, né? Que davam, né? Falando em termos empresariais, resultado para as empresas. Tá, mas não é assim na paróquia. Na verdade, não. Porque o que acontece? Se eu faço parte, eu saio para trabalhar, eu volto, eu sou um agente pastoral. Qual é a cultura que se instala na gestão de pessoas, Lid? A cultura daquele pensamento momentâneo. Qual é o pensamento momentâneo? As pessoas são máquinas, as pessoas têm que produzir, as pessoas têm que dar resultado. Eu acabo, mesmo que inconscientemente, levando este pensamento para dentro da minha paróquia. Para dentro da minha missão. Porque eu tô dentro daquele contexto. Gente, a gente não tá excluída do mundo. Por mais que tu esteja ali vivenciando a fé, você não tá excluída. Você vai sofrer influências do mundo à tua volta, das pessoas que você tá convivendo. Então, se você olhar a gestão de pessoas como se olhava antigamente, que as pessoas eram ativos, e você pensar isso na tua paróquia, você vai replicar isso dentro da paróquia. E aí não importa se é um colaborador, secretária de pastoral, ou se é o voluntário, que não é voluntário, nem tá no dilema, mas a pessoa ali, o agente pastoral, o catequista, não importa. Se você não parar para olhar a sua ação, você vai replicar modelos de gestão de pessoas antigos, que ainda não morreram, mas que eu espero que morram. Bem sincera, gente. Mas para quem estudou administração, o Taylorismo, né? Frederick Taylor, as máquinas, a produção, você tá olhando as pessoas como máquinas. Então, nós íamos nessa construção histórico-social, que nós deixamos de ser recursos humanos até chegar na área de gestão de pessoas. Então, quando a gente fala de olhar as técnicas da gestão de pessoas das empresas para trazer, é olhar isso também. Beleza, eu tenho uma pastoral aqui. A ação que eu tô fazendo, o movimento, a forma que eu tô estruturando, é esse olhar novo, olhando as pessoas como pessoas e não como ativos? Ou eu tô vendo apenas um ativo que tem que vir aqui, ele tem que distribuir ali o papel do dízimo, o outro tem que organizar as coisas para missa? Porque isso é olhar as pessoas como ativo. Isso é olhar as pessoas como ativo. Não é olhar as pessoas como pessoas que estão ali construindo espaços de evangelização. Então, o primeiro passo, assim, falando da gestão de pessoas 4.0, né? Esses números bonitos, 2.0, já estamos no 4.0, né, gente? É tudo termos, mas assim, é olhar para dentro, seja da sua pastoral, da sua paróquia, da sua instituição, muitas vezes, e a minha visão, a forma que eu estou agindo é olhando para as pessoas. Eu ainda tenho esse negócio do ativo, né? A pessoa tem que estar presente em tantas missas. Eu até conversava com uma mãe, é tão difícil levar meu filho para missa, e aí tem que levar para a catequese, aí ele não quer ir e tal. Não é só uma questão de ser obrigado a estar. Aquele espaço está fazendo uma transformação na vida daquele jovem. Quando ele pisa no espaço ali, que ele vai para a missa, o quanto aquilo impacta, o quanto a pastoral da acolhida acolhe, o quanto a forma de falar lá na frente está atraindo e está passando nos ouvidos desse jovem, dessa criança. Porque não é o número de missas que você vai, é o quanto você vive aquela experiência. É isso que vai transformar você. É isso que vai fazer você viver a sua fé. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas e de moderna dentro das paróquias, a primeira coisa é como você está lidando com os seus agentes de pastoral. Como que você olha para eles? Existe um desenvolvimento de pessoas? Porque sim, gente, a gente precisa fazer um plano de desenvolvimento individual dentro das paróquias. O que é isso? E eu até fazendo uma reflexão, me preparando para Evangelizar Summit, porque a Quest atende o mercado em si, né, Lídia? Então, a gente atende empresas dos mais diversos segmentos, mas muito com essa visão de olhar as pessoas, de respeitar as pessoas e de respeitar a sua história, né? Quando a gente fala de plano de desenvolvimento individual, que é individual mesmo, é eu pegar o líder dessa pessoa e fazer um acompanhamento para que ela se desenvolva nas suas multiplicidades. Então, não é só um desenvolvimento de estar presente na missa. É
É um desenvolvimento da minha compreensão. Eu compreendo todos aqueles significados que a missa tem na minha vida. Eu falo muito da missa, gente, porque eu tive um pároco fantástico, que ele fez um trabalho com os jovens. Ele fazia uma missa comentada, então ele foi explicando o significado de cada momento, fazendo um momento de internalização com a gente, assim, e aquilo transformou a paróquia na época e o grupo de jovens, porque a gente tem uma outra compreensão do que cada, sabe, do que a entrada significava, do que aquele elemento que estava ali em cima do altar significava, o que cada pontinho daquele significava dentro de todo o contexto, né? Então, até me perdi no que eu falei, porque eu me emociono nele, ele já faleceu. Mas foi um sacerdote que mudou, assim, muito a minha história, né? Então, a gente precisa construir planos de desenvolvimento individual e olhar para as pessoas, tanto a parte técnica quanto a parte comportamental e quanto a história de vida daquela pessoa, né? Muitas vezes a gente olha os agentes de pastoral e a gente não tem clareza do que ele está passando na casa dele, né? Do que ele está passando no trabalho dele. Muitas vezes desempregado, ou muitas vezes, sei lá, alguém está doente na família. E aí tá todo mundo se mobilizando. Eu preciso olhar o momento de vida para fazer um plano de desenvolvimento individual. Não adianta eu botar a pessoa, olha, você tem que fazer formação na terça, aí você tem que participar da missa no sábado, aí no domingo... Se a pessoa está vivendo um dilema, e aí eu já deixo de evangelizar, porque eu não tô olhando pra pessoa. Eu só quero que ela, de novo, né? Que ela produza, que ela dê resultado dentro da minha paróquia. Ela não vai dar resultado. Kathleen, você falou, eu vou puxar um pouquinho e voltar pra gente continuar. A pessoa vai indo. Mas você falou assim, a gente saiu do recursos humanos para gestão de pessoas. Qual é a diferença? Para mim aqui, eu tô querendo entender também. O que é, pra gente entender, claro, no contexto pastoral. Vamos pegar a palavra em si, né? O conceito da palavra, recurso. O que é recurso, né? O celular, o smartphone é um recurso. O caderninho que a Dominus me deu, que eu adorei, gente, por sinal. É um recurso. Esse microfone é um recurso. Isso é recurso. Então, o recurso humano. Eu estou instrumentalizando a pessoa humana. Agora, quando eu movo, vamos pensar em gestão de pessoas. Então, eu primeiro olho as pessoas e como que eu posso ajudar ela a se gerir. Como que eu posso fazer a gestão dessas pessoas dentro das suas multiplicidades. Então, essa é a grande diferença. A pessoa deixa de ser um objeto para a pessoa ser pessoa. Parece óbvio, mas como eu digo, óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito. Parece óbvio, gente, mas a gestão de pessoas não nasceu um olhar para o humano. Ela nasceu um olhar para resultado, para dar resultado. Então, a gente precisa resgatar, porque se a pessoa está bem, se a pessoa se sente bem naquele espaço, seja no ambiente de trabalho, no nosso caso, ou no ambiente de pastoral, ela vai conseguir dar frutos, né? Aí você tá falando, tá me vindo tantas coisas aqui, porque quando você fala se a gente tá ajudando essa pessoa a se desenvolver, ou seja, ver os dons que ela deu, os talentos que ela deu. Quando a gente fala de serviço pastoral, muitas vezes a gente corre o risco de, ou a gente olha para essa funcionalidade de recursos, a Kathleen é formada em jornalista, ela vai servir na pastoral da comunicação. Já tá nessa associação, né? Ou não, a gente faz, não, Kathleen, tu tens a habilidade de jornalista, você consegue utilizar das técnicas que você aprendeu no jornalismo para evangelizar, mas aqui na nossa comunidade a gente está precisando de alguém no financeiro. Você não sabe nada de financeiro, mas a gente vai colocar você lá porque, enfim... E às vezes você vê a pessoa morrendo lá, porque ela não consegue. E aquela dando murro em ponto de faca, né, que fala. E isso é uma realidade, às vezes, não tão presente em paróquias, talvez. Mas você vê novas comunidades, você vê muitas vezes congregações que a gente fala, tem poucos operários para messe, então a gente coloca quem tem 1000 funções, também tem isso. 1000 funções. Então, como que a gestão de pessoas pode auxiliar nesse sentido? Olha de novo o contexto cultural do que a gente vive sendo traduzido no que você falou. Quando eu falo, ela é jornalista, então ela pode ir da pastoral da comunicação, ela não entende nada e vai para a pastoral. Isso acontece porque eu tô, de novo, reduzindo aquela pessoa ao que ela sabe. Ela sabe se comunicar. Ela não sabe financeiro. Tô reduzindo ela a isso, mas ela é muito mais do que isso, né? A pessoa é muito mais do que isso e tem muito mais potencial. Então, você precisa olhar a pessoa como um todo. Beleza, a Kathleen é jornalista, mas a Kathleen também é mãe. Mas a Kathleen, por exemplo, ela gosta, além de escrever, ela gosta, sei lá, de pintar. Não gosta de mentira. Mas vamos supor. A Kathleen é uma grande artista, ela gosta de pintar.
Então, eu tô olhando as multiplicidades da Kathleen. Todas as frentes dela. A Kathleen, além disso, ela também… Vou falar outra mentira aqui, gente, vocês vão descobrir. Ela cozinha muito bem. Não cozinha. Então, olha só, né? Quantas habilidades. Eu adoro cozinhar, ou adoro pintar, ou adoro escrever. Então, vamos começar a olhar a pessoa dentro das suas multiplicidades. Ok, ela tem esses múltiplos talentos. Ela tem… E aí, não é só pessoas formadas. E eu gosto de reforçar isso porque… No mundo, e às vezes eu vejo que nas paróquias também, a gente reduz as pessoas ao papel bonitinho que ela tem. Nossa, ela é formada na Berkeley. Nossa, ela é formada não sei o quê. Nossa, Que não sei o que eu não sei nem falar, né? Então, assim, vamos ter cuidado, assim. Porque as habilidades são aprendidas ao longo da vida. Então, uma experiência que você teve em casa, muitas vezes, como a sua mãe, uma experiência que você teve ajudando lá dentro da pastoral a organizar um evento, são habilidades que você desenvolveu, né? Eu fui presidente de Grêmio estudantil da minha escola, porque, enfim, eu vim de escola pública, a escola estava desgastada. Eu aprendi muita coisa. Habilidades que não tem um papel graduado, mas foram habilidades que eu desenvolvi dentro do Grêmio estudantil. Lidar com adolescentes de 14, 15 anos… Escrever cartazes, identificar as deficiências do meu espaço escolar para poder ir conversar com o diretor para melhorar. Então, foram habilidades que eu fui desenvolvendo. Então, o primeiro passo é olhar a pessoa, todas as multiplicidades dela. E aí, como a gente diz na gestão de pessoas, não existe, assim, recrutamento errado. Existe a pessoa errada no lugar errado, né? Então, não existe pessoa ruim, na verdade. Existe a pessoa errada no lugar errado. Então, todas as pessoas têm potencial. Todas as pessoas têm potencial. Todas as pessoas têm habilidade, mas ela não estudou, mas ela tem alguma habilidade. A minha mãe, eu acho que tem até o 6º ano, 7º ano, assim. Mas ela é uma comunicadora, ela acolhe, ela cozinha como ninguém. Tipo, ela tem, assim, 1000 habilidades. Ela lida com pessoas como ninguém, sabe? Ela acolhe uma pessoa como ninguém, ela ajuda as pessoas como ninguém. Tem habilidades. Tanto quanto eu, que sou formada, graduada, sabe? Então, a primeira coisa da gestão de pessoas é reconhecer quais são essas habilidades. Depois, colocar as pessoas no lugar certo. Porque não adianta você querer forçar a barra e não der recurso. A pessoa não tem ninguém no financeiro. Beleza, Lid. Você nunca atuou no financeiro, mas eu percebi que você tem raciocínio lógico rápido. Que é um elemento bem importante pro financeiro, gente. E que eu não tenho, essa mentira. Essa mentira de mas vamos fazer um fake aqui, gente. Vamos fazer um fake. A Lid tem um raciocínio lógico e é boa em matemática, mas ela nunca trabalhou com financeiro. Lídia, eu sei que você nunca trabalhou com financeiro, mas você pode assumir o financeiro e aí eu vou conversar com alguém para te dar um suporte e te dar uma formação. E aí, durante os próximos 3 meses, você vai ser acompanhado por essa pessoa. E aí, você vai me dizer, ao final dos 3 meses, se você gostou ou não de fazer isso na paróquia. Entende como é diferente? Isso é gestão de pessoas. Primeiro, eu entendi as habilidades da Lid. A Lid não tem habilidade para aquilo e tá tudo bem, gente. A gente também precisa ser desafiado, né? Não dá para ficar na zona de conforto. Mas eu preciso dar um suporte pra Lid. Imagina eu pegar, tá aqui, Lid, ó, as planilhas, tá? Beijinho, tchau, e se vira com as planilhas. Vai nessa. Entende o desespero da pessoa? E aí, assim, é um equilíbrio, né? Porque a Lid tá na paróquia e assumiu o financeiro. Aí a Lid tá em casa, ela tem 3 filhos. Aí a Lid trabalha, aí a Lid queria fazer um curso que não tá podendo. Olha a multiplicidade de coisas. É óbvio que você vai transformar aquela pessoa, ela vai começar a entrar em pânico. Mesmo que ela não fale pra você naquele momento, né? Ela vai começar a ficar cansada, ela vai começar a aparecer com olheiras, ela vai começar a se sentir frustrada. E aí, o que acontece muitas vezes na paróquia? Eu não quero chegar pro meu líder de pastoral, pro meu pároco, enfim, e dizer que eu vou desistir. Gente, mas desistir não é abandonar sua missão. Aceitar que, gente, olha, sinceramente, nesse momento, com o acúmulo de coisas que eu tenho, eu não consigo dar conta. É respeitar a si mesmo. É respeitar o seu limite. E o teu pároco, o teu líder de pastoral tem por obrigação entender e respeitar o seu limite. Porque isso é respeitar as pessoas, isso é ser humano na gestão de pessoas. Então a gente precisa saber até que ponto eu posso puxar. E esse é o… Eu sei que você tem uma pergunta da liderança aí. Mas a grande habilidade do líder é saber. Eu posso dar puxar a Lid. Tá, Lid, vamos tentar durante 3 meses. Eu vejo ao final desses 3 meses, na cara da Lid, a frustração. De quem não quer seguir naquilo ali. Eu vou ficar forçando, entendeu? Vou ficar te forçando a fazer uma coisa? Não. Vamos lá, Lid. Onde é que você pode? Ó, ainda tenho mais essa opção e essa opção. O que você quer tentar agora? Essa é a grande habilidade. E é muito legal que a gente fala de evangelizar, a gente tá falando também de pastorear, né? As pessoas.
Então, você ficar forçando a pessoa a se frustrar porque ela não tá conseguindo evoluir naquilo, você tá destruindo, de certa maneira, a pessoa. Você não tá contribuindo com a evangelização dela. Você não tá contribuindo com a paróquia, porque ela não vai poder dar o seu melhor. E provavelmente vai evadir, né? E provavelmente vai embora. E provavelmente você pode contribuir, inclusive, gente, a gente fala muito de saúde mental, né? As paróquias, as pastorais precisam ser espaços seguros psicologicamente falando. Eu preciso chegar e olhar para o meu líder de pastoral e dizer: eu não estou bem, você pode me ajudar? Eu não estou bem porque eu estou me sentindo assim. E o meu líder sabe, ela não está bem porque ela está com um atrito com alguém. Ou ela não está bem porque ela vive um drama familiar dentro de casa. Então, precisa ter esse olhar. Isso por isso gestão de pessoas, né? Gerir aquele momento. Ó, a Lídia está passando por um momento. Ela não vai conseguir me atender. Eu preciso botar alguém para substituir a Lídia ali no que ela fazia. E ainda preciso pegar a Lid e ver como é que eu vou conduzir, ajudar a Lid a sair desse momento difícil. Por isso a gestão de pessoas. Então é gerir as pessoas nos múltiplos espaços, mas acima de tudo é olhar o momento que a pessoa está vivendo. E todo mundo vai estar vivendo várias realidades. Mas hoje em dia, né, Lid? Todo mundo. Quantos grupos de WhatsApp você tá? Só começa a contar o número de WhatsApp que você já entende o desespero. Pois é, né? E você é cobrado de todos os lados, exigido de todos os lados. E eu acho, né, Kathleen, isso que você foi falando, foi me fazendo refletir, que é natural essa tendência da gente repetir no espaço religioso, pastoral, aquilo que a gente vive no mercado de trabalho. Entretanto, aí acho que entra mais uma vez algo que é próprio do cristão, nadar contra a corrente, né? No sentido, não, peraí, isso aqui não precisa, né? Aí aqui, experiências, né? Eu lembro muito, eu tava numa dimensão de coordenação mesmo, pastoral, ministerial, e a gente tinha um calendário apertadíssimo. E aí, era a gente que decidia se a gente ia fazer aquilo ou não. Então, não existia, digamos assim, não existia ninguém acima da gente, né, para dizer se aquilo ali ia ter um impacto, monstruoso se não se realizasse. E a gente via que, às vezes, se fazendo, você esmagava as pessoas num tempo, num acúmulo de coisa, num resultado cobrando, né? E aquilo sempre me inquietava, eu dizia assim, meu Deus, mas sou eu quem digo, né? Somos nós, somos essa equipe aqui que diz se isso aqui vale a pena ou não, né? Se isso aqui vale a pena ou não diante da saúde, né, pastoral, diante da saúde das pessoas, diante até mesmo do processo evangelizador. Qual é o impacto real disso aqui se eu não fizer esse evento? Realmente eu vou deixar de evangelizar quantas pessoas entenda, de um povo que eu tenho aqui que eu não quero que se perca também, né? Então, isso que você foi falando foi me fazendo refletir muito isso. Às vezes a gente traz essas estruturas engessadas e passadas já do mercado de trabalho, que não é mais para existir também no mercado de trabalho. Definitivamente não. E a gente entra nesse ritmo frenético, também ali para evangelizar. Eu fico pensando, nossa, será que quando a gente chegar lá no céu, né, Jesus vai perguntar quantos eventos você realizou, né, certo? Quantas, enfim, pessoas você catequizou, até tudo bem, né? Mas quantos cadastros você fez? Quantos cadastros você fez? Cadastros justíssimos você fez? Porque, na verdade, o serviço parte daquele encontro que eu tive com a pessoa de Jesus e que eu quero dar de graça o que de graça recebi, mas em vista da minha santificação, né? Porque aqui agora a gente tá falando de vida eterna. O que ele vai me pedir contas? Ele vai pedir contas se eu multipliquei meu talento, né? Que eu acho que é aí que entra essa questão da habilidade de pessoas. Mas, às vezes, eu não multipliquei meu talento porque ele foi abafado, né? Pelo meio, por mim mesma, às vezes, né? Enfim, soltando reflexões, tá? Soltando aqui coisas. E olha o pensamento como tá enraizado na gente, tá, Liz? Você falou, ele vai me prestar contas, assim. Eu imagino… cara, Jesus não vai prestar contas. Ele vai sentar e vai conversar. Como foi a sua passagem na Terra? O que você aprendeu? O que você viveu? Eu já vou chorar. Porque essa é verdade, gente. Esse negócio de prestar conta é um negócio que veio do nosso histórico social, cultural, do mercado, sabe? Tudo a gente tem que prestar conta, sabe? Aquela coisa. E não é por aí.
E eu trouxe dentro da minha palestra, eu falo assim, né? Para mim, espaço de pastoral é um espaço de iluminar vidas. O espaço pastoral é um espaço que precisa iluminar vidas. A evangelização precisa iluminar vidas. O problema é que se eu tô no espaço pastoral e a minha vida não é iluminada, como que eu vou levar para fora, para os espaços que eu vou ter que ocupar? Porque a gente não evangeliza apenas dentro da igreja. Na verdade, a gente evangeliza muito mais fora da igreja, né? Então, quando eu falo que a missão da minha empresa, no mercado, é transformar as relações de trabalho em algo saudável, não deixa de ser uma missão cristã. Com certeza. Entende? Então, assim, quanto que a gente está iluminando vidas dentro da minha pastoral? Porque se os meus agentes de pastoral estão adoecendo, estão faltando, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, sabe? Então, a gente precisa olhar a gestão de pessoas de maneira profissional. E é muito engraçado porque quando eu falo de maneira profissional, não é de maneira desumana. Sim, Não é cobrando resultado, né? Não é cobrando resultado, não é prestando contas. A gente precisa profissionalizar. Por exemplo, eu tenho, Kathleen, aqui na minha paróquia eu tenho 100 catequistas. Ok, você tem um cadastro dessas 100 catequistas? Você sabe o dia que ela iniciou? Você sabe a última vez que ela fez formação? A última vez que você fez uma conversa para ver se ela gostaria de permanecer ou se ela gostaria de ir para as outras áreas? Você tem isso acompanhado? No papel, eu digo. No papel, como a Lid está aqui, super organizada, gente, nesse podcast, uma loucura. Tiver ajuda, uma boa profissão. Mas você tem isso? Porque se você não tem isso, isso é uma falta de cuidado. É uma falta de cuidado. Porque você não vai lembrar de 100 catequistas na tua cabeça. Você não vai lembrar a data que elas entraram. Você não vai lembrar a data da última vez que você conversou com cada uma delas. Você não vai lembrar. Não vai lembrar. É humanamente impossível. A memória não nos permite. Porque a gente tem muitas coisas no dia a dia. Você mesmo falou aqui. Gente, minhas coisas. Inclusive, o celular dela tá aqui, ó. Graças. Eu fiz de que nem vi. Então, assim, quando eu falo em profissionalizar, é para facilitar, para que você tenha mais tempo para fazer o plano de desenvolvimento, para conversar, entende? E para lembrar, a última vez que eu conversei com a Lid, catequista, foi no dia tal, ela falou que ela estava pensando em parar ou em mudar de área, beleza. Eu conversei com ela, eu dei uma orientação, eu dei 30 dias para ela pensar. Daqui 30 dias, olhei aqui no meu planejamento, eu preciso voltar. Lid, estou aqui para falar com você. Eu não esqueci de chamar a Lid. Porque é minha responsabilidade cuidar da Lid enquanto catequista na minha paróquia. Dando um exemplo de catequismo, pode ser qualquer outra área, hein, gente? É só um exemplo, assim, né? Mas, assim, eu lembrei que eu tinha que daqui 30 dias conversar. Eu tenho uma responsabilidade que eu assumi enquanto líder com a Lid. E se eu não anotar isso no papel, gente, você é humano, não se cobre. Você também, enquanto líder, meu Deus, não lembrei, esqueci. Você esqueceu porque você não profissionalizou e não marcou certinho. Porque é normal que você esqueça. Você tem muitas atividades para fazer no dia a dia. Até quem pastoreia, quem faz a gestão de pessoas também precisa ser gerido, né? Precisa ser gerido. Então, quando eu falo em profissionalizar isso, uma coisa que é super básica para mim é ter o cadastro atualizado mensalmente das pessoas que você acompanha. Eu faço parte sou do Pastoral do Dízimo. Ok, eu sei que a Pastoral do Dízimo é uma das mais, acho que até organizadas, né, Lídia, assim, que evoluiu. Mas, assim, plano de desenvolvimento, qual foi a última vez que você conversou individualmente com cada membro da Pastoral do Dízimo? Que você conversou e qual que é a tua expectativa no próximo ano para a paróquia? O que você espera da Pastoral do Dízimo? O que a Pastoral do Dízimo, Lid, tem agregado na sua vida? Qual foi a última conversa que você teve com o seu agente pastoral sobre isso? Porque não é só sobre o que ele pode oferecer. É também sobre o que eu, enquanto líder de pastoral, enquanto paróquia, enquanto instituição, estou oferecendo na vida daquela pessoa. Quanto eu estou impactando na vida daquela pessoa, né? E às vezes não tem problema você ficar 20 anos, 30 anos no mesmo espaço, mas às vezes é comodismo. E você tem que ter uma sensibilidade para ajudar aquela pessoa a ser movida, a se desafiar, para que ela evolua, para que ela viva novas experiências do amor de Deus. Porque se tu vai todo dia no mesmo horário e faz a mesma coisa por 20 anos, gente, quais são as novas experiências que você está vivendo? Quais os desafios ali, né? Quais os desafios que você tá lidando, entende? Então, a gente tem que cuidar para não... e aí, vale pra gestão de pessoas do mercado e a gente burocratiza, sabe? Então, tem o lado em que a gente não tá tudo bagunçado e tem um lado que a gente burocratiza, né? Que eu faço acompanhamento, beleza, eu tenho o nome ali dos agentes pastoral, o fulano tá no dia na missa tal, o fulano tá no dia da missa tal, Beltrano... Isso é burocrático. Não é que não tem que ter, tá? Tem que ter, é bem importante.
Mas isso é um pontinho da gestão de pessoas. Não é a gestão de pessoas. A gestão de pessoas é como que eu posso te ajudar a dar mais tempo, mais qualidade dentro ali da pastoral. Como que a gente pode ajudar essa gente? Então, acho que esse o grande papel da gestão de pessoas. A gente precisa, desesperadamente, profissionalizar a gestão de pessoas dentro das paróquias. Acompanhar, ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? Para que elas possam sair dali, ir para casa, enfim, ir para o mercado de trabalho e, de fato, iluminar vidas. Porque quando elas servem ali dentro da igreja, elas estão sendo abastecidas, elas estão sendo iluminadas, elas estão crescendo. E aí você pode transbordar isso em múltiplos lugares, e inclusive nos desafios que a vida nos põe, né? Então, acho que é um pouco disso, assim, sabe? Eu acho que é ainda mais essencial e urgente as igrejas pensarem em toda na sua paróquia, na sua pastoral, instituição, enfim, não importa, comunidade de vida, onde você esteja. Como que você pode estruturar profissionalmente a sua gestão de pessoas para que quem esteja ali, de fato, onde for pisar, possa iluminar vidas. Pois é, você foi falando, Kathleen, dessa questão dessa urgência, né? Da gente cuidar das nossas, né? Dos nossos agentes. E algo que a gente vê muito, você até falou um pouquinho, eu falava também na minha palestra, né? Beleza, a gente tem evangelizadores infelizes? Não, mas a gente tem evangelizadores cansados. Tem, porque... E, gente, isso é natural, é carne e osso, beleza, eu tá cansado. Mas a gente sabe que o cansaço muitas vezes não deixa a gente tomar boas decisões e entender. A gente não entende, isso é um cansaço, eu preciso descansar, isso é uma necessidade, né? E a gente também vai sendo imbuído muitas vezes achando que o descansar é egoísmo, que o descansar eu não tô dando pro reino de Deus, né? Então, como o líder, nesse caso, e que acho que a gente entra um pouquinho, né? O papel da liderança. Como líder, e é que seja ele o coordenador de uma pastoral, de um ministério, um formador de alguma congregação, comunidade nova, um pároco. Como que ele pode ajudar a pessoa, a desenvolver a pessoa nesse sentido saudável de saúde? Hoje tem se falado muito sobre saúde mental, o que não se falava antes, né? Então a gente diz, tá surgindo um monte de gente com ansiedade e depressão. Não, é que antes não se falava. Não é que não existia, não se falava. E aí, claro, entra a geração do bem-estar, a geração do autocuidado, que a gente pode sim ir para um extremo, então só eu, né? E aí no cristianismo a gente tem muito isso do outro, né? De eu servir ao outro. Então, como o líder pode ajudar essa pessoa a conciliar tudo isso e ter um evangelizador que cansa, mas descansa? É a pergunta que vale. Essa pergunta vai um milhão. Vale, gente. Eu acho que é o equilíbrio que todo mundo quer encontrar, né? Então, porque para eu cuidar, eu também preciso estar cuidado, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim. Então, eu preciso cuidar do outro, mas também alguém precisa olhar por mim, né? E aí entra a questão de ouvir, da voz, né? Muitas vezes eu percebo que a gente tem líderes que gostam de ouvir sua própria voz. Não fazendo um ato de cuidado, gente, sabe? Se você vai fazer uma conversa com aquele agente, seja por uma situação que você viveu, seja porque você observou que ele tá realmente doente, pergunte. Não suponha coisas. Primeiro passo, não suponha coisas. Aí, te supondo que ele tá cansado porque ele assumiu também 3 pastorais. Pra que assumiu 3 pastorais? Já vai no julgamento, né? Já cai também uma coisa que não é legal. Gente, vamos lá, né? Vamos. Mas assim, não pressuponha, sabe? Ninguém é mágico. Ninguém tem como pressupor. Você tem como observar situações concretas. Então, na área de gestão de pessoas, a gente sempre lida com situações concretas. Então, a Lid tá indo. Eu percebo que a Lid começa, talvez, a aparecer nos eventos já. Ela não tá tão bem cuidada, aparece com olheiras, o cabelo todo despenteado. Não é costume da Lid aparecer assim. A Lid começa a chegar atrasada. Então, assim, antes de você supor qualquer coisa, chega, Lid, vem aqui. Gente, isso é individual. Então, a gente não faz isso na frente dos coleguinhas. De todo vamos encaminar. A gente não faz isso, a gente não expõe as pessoas, né? Então, vamos lembrar que o Espírito Santo, ele é manso, e tal, e tudo.
Então, assim, é tranquilidade. Eu vou chamar a Lídia num canto e vou perguntar: Lídia, eu percebi que você tem chegado atrasado. O que tá acontecendo? Ah, não, desculpa. Não, não, eu não tô te pedindo desculpa, Lídia. Eu quero saber o que tá acontecendo. Tá tudo bem na sua casa? No seu trabalho? O que você tem sentido? Pergunte. E aí, espere pra ouvir. É importante. Espere pra ouvir. Então, antes de supor, vai perguntando: ah, pois é que eu tenho acordado tarde, ou eu tenho dormido tarde. Você tem dormido tarde, Lídia? Mas aconteceu alguma coisa? Por que você tem dormido tarde? Ah, eu não tenho conseguido dormir, eu tô com muita preocupação com a minha filha. O que tá acontecendo? Ah, minha filha, isso, ok. Como é que a gente pode ajudar você? Entende que se você for perguntando, a pessoa vai se abrindo e se sentindo confortável para falar situações dela. Mas, assim, é muito importante de que isso, se você é um líder, assim, isso tem que ficar para você, né? É muito importante que não se vaze informações, seja um colaborador contratado, seja o voluntário, né? Você não pode vazar informações. Gestão de pessoas é um ato confidencial, tá? Então tem que Nossa, isso é muito importante. Escreve aí, gestão de pessoas é um auto confidencial, né? Você não vai expor a vida da pessoa. É quase segredo de confissão, né? Segredo de confissão, é um respeito. É claro que se você for pedir ajuda, Lídia, olha, eu acho que você tá precisando de ajuda, sei lá, eu tenho uma fulana aqui na paróquia, que ela é mãe também, passou por umas situações. Você topa conversar? Você pergunta antes de falar com a pessoa. Ah, topo. Beleza, Lídia, eu vou avisar pra ela que você tá com uns desafios e aí vocês vão marcar uma conversa, tudo bem? Então, sempre muito alinhado, muito claro, mas se baseia em situações concretas. Os atrasos, o olhar. Então, não deduza. Lídia, eu tô vendo que você tá cansada. Por quê? A gente pode olhar pra você, eu não tô cansada. Ah, mas eu tô vendo as tuas olheiras. Ah, porque a última noite eu acabei ficando assistindo Netflix até mais tarde. Acabei me perdendo na Netflix, entendeu? Então, assim, não deduza. Você não sabe o que o outro tá passando, sabe? Há pessoas que são muito reservadas, têm mais dificuldade. Então, quando você pergunta e se dispõe a ouvir, você quebra algumas armaduras, algumas resistências, alguns temores, né? E aí você pode conduzir da melhor maneira, assim. E aí, por isso que eu falo de conhecer as ferramentas da gestão de pessoas e as técnicas. Porque aí, beleza, eu tô ouvindo ali a lead. Tô ouvindo. De repente, eu já estudei, a gente estudou várias coisas. Eu não sei se a lead tá com depressão, mas pelo que eu estudei, ela tem alguns sintomas. Lead, você já procurou um psicólogo? Você não acha que seria o momento? O que você acha? Lid, tem certeza que você tá bem? Você pode identificar, nossa, eu tô tomando milhões de remédios, mas você tá acompanhado de um médico, esses remédios que você tá tomando, né? A gente tem mania o brasileiro tem mania de se automedicar, né? Então é muito preocupante isso, gente. Por favor, se você tá fazendo isso, converse com alguém, tá? Converse com alguém. Mas, entende? Questione a pessoa. E aí oriente. Às vezes ela vai precisar do apoio do pároco, às vezes do agente de pastoral, às vezes de um profissional da área da saúde. Então a gente também tem que ter sabedoria e aí pedir a unção do Espírito Santo para que a gente possa conduzir. Olha, ela chegou num momento em que ela tá precisando de um profissional da saúde. E aí você pode até combinar, olha, que tal a gente conversar com o nosso pároco? Porque eu acho que você tá precisando de alguns, e aí conversa com o pároco e orienta a pessoa a procurar um profissional da saúde. Sabe, vocês podem trabalhar em conjunto, nada tá isolado. Sim. Então, pároco, líder de pastoral, profissional da saúde, falando em termos de saúde mental mesmo, tudo isso tá correlacionado. Né? E você tem que saber qual ferramenta naquele momento você vai utilizar para que, se aquilo for só um cansaço, ok, você vai dar algumas orientações, mas se for mais de um cansaço. Pronto, Kathleen, né, o pessoal que está aí escutando a gente, os nossos evangelizadores, que provavelmente são lideranças que têm esse papel de pastoreio, de gestão de pessoas, onde eles podem começar, né? Assim, claro, primeiro é na palestra da Kathleen no Evangelizar Summit. Então, a primeira coisa que você pode fazer é já ir adquirir o seu Evangelizar Summit on demand online, certo? Com todas as gravações de todas as palestras, inclusive a da Kathleen, em dominusformação.com. E aí, ali você consegue também adquirir a palestra da Kathleen e as outras demais palestras que a gente teve durante o Evangelizar Summit. Mas fora o Evangelizar Summit, né? Onde a pessoa pode digitar lá no Google, técnicas de gestão de pessoas. Mas você tem um caminho, assim, indica alguma coisa? O que você sugere para quem está nos escutando? Para que possa começar, né? A inserir isso no cotidiano da vida pastoral, de formação. Você está disponível também para dar palestra sobre isso? Estou Pronto, passa aí a roda, tudo isso.
Há bastante bibliografia sobre o assunto. E, inclusive, no Evangelizar Summit, eu fiz uma lista de referências de ótimos livros. Ótimo! Para quem quer… Para quem quer começar, assim. Então, você pode, tipo assim… eu gosto muito de um livro que se chama Conversas Corajosas. Que é sobre comunicação não violenta. Então, é um livro muito legal. Porque ele nos ensina como que eu me comunico com o outro de maneira não violenta, né? Não ofensiva. Então, tudo que você puder pesquisar. E como eu sou da área da comunicação, eu acabo puxando muito pra essa área. Sobre comunicação não violenta, gente, é o primeiro passo. Porque muitas vezes você nem percebe que você está sendo violento na sua comunicação. Então, eu falei ali, cara, ele chegou atrasado, eu cheguei daquela dia. Agora imagina, pô, Liz, tu chegou atrasada de novo, o que tá acontecendo? Olha o tom de voz, olha a forma que eu tô falando. Já é um princípio de julgamento, já é uma comunicação violenta, porque eu não sei o que ela tá passando. Né? Então, o primeiro passo é isso, assim, é você procurar referências bibliográficas. Esse é um primeiro livro e é fantástico você iniciar com ele. E é começar a fazer um exercício de observação, que daí é o maior desafio, eu acho, que de quem é da área de gestão de pessoas, assim, sabe, Lid? Você ser mais observador e menos falante. Porque a gente é evangelizador, a gente quer falar. Fala, evangelizador. E aí, quando você vive a experiência, eu acho que é mais ainda, né? Você vem, às vezes, você, sei lá, foi para um retiro, uma formação, ouviu uma palestra, né, do bispo, que nem eu ouvi, bispo Edson, fiquei super empolgada e a gente quer falar. Mas muitas vezes, o grande ato de evangelização é o ato de ouvir. Às vezes a pessoa só precisa de alguém que ouça ela, porque o mundo tem muita fake news, muita informação, muita gente falando, muito burburinho e ninguém ouve a voz da pessoa. Então, muitas vezes, uma mãe desesperada só quer ouvir, só quer ser ouvida, né? Só quer ser ouvida naquele momento. Então, só que esse é um exercício muito mais desafiador, porque a gente não tá acostumado. Até fui puxar aqui, o celular serve pra isso, não é pra ficar olhando mensagem na hora do podcast da palestra, só pra resgatar, porque eu queria muito lembrar mesmo do que a gente falou no Evangeliza Summit. E um foi o Conversas Corajosas, outro foi Empatia Assertiva. Então, é muito legal esse livro, vale a pena, tá? Já tô anotando tudo aqui. E aí depois a gente põe bem certinho o link lá. E isso é muito legal. Claro que daí tem… Eu vou botar todos ali, vou pedir pra Lid disponibilizar todos. E tem os mais técnicos e tal. Mas é um exercício de observação mesmo, né? Então, eu cheguei aquele dia lá dentro da minha pastoral. Eu parar pra olhar as pessoas chegando. Olhar mesmo, olhar. A pessoa entrou, ela foi cumprimentar outros, não foi, ela foi pro canto. E fazer observações, né? Pegar um caderno e tal, beleza. Notei que ele disso, notei que ele de aquilo. Notei que a Gabriela isso, notei que a Rafaela aquilo. Pra conversar, né? Mas primeiro é um exercício de olhar para as pessoas de maneira real e verdadeira. Porque a gente entra já… Meu Deus, tem que organizar aquilo. A gente vai ter um encontro aqui hoje, então as canecas têm que estar ajustadas, o microfone… será que alguém trouxe a água? Será que alguém trouxe o lanche? Você já entra nesse pique. Total. Né? Tô brincando? Não, né, gente? É verdade. Então, você já entra nesse pique. Peraí, respira. As pessoas estão chegando. Né? Se você é um líder de pastoral, enfim, um líder dentro da sua instituição, olhe para as pessoas. Todo dia vai dar pra fazer isso? Às vezes nem todo dia dá pra fazer isso. Embora a minha sócia, que é a Paula, pode ensinar pra vocês como fazer, porque ela consegue observar todos os dias as pessoas. Se você chega com uma cara que é diferente, ela já te pergunta o que aconteceu. Né? Então, é um exercício que a gente não tá habituado. E é por isso que tem que ter lembrete, assim. Parece bobagem, mas eu muitas vezes entrava, eu trabalho remotamente, eu dava bom dia, nananá, e já ia pro assunto, assim. Hoje eu tento, eu botei um post-it, né? Olhar para as pessoas, fique atenta aos sinais. Eu lembro que uma vez eu escrevi, fique atenta aos sinais dentro no meu notebook, assim, num post-it, assim. Pra quê? Pra olhar as pessoas. Mesmo que remotamente, né? Não sei se alguém… Às vezes tem umas próprias que já atuam remotamente. Então, procure alternativas que vão ensinar você a olhar as pessoas, né? E aí, procure esses livros que falam muito sobre empatia e sobre conversas. Porque vai ser essencial você saber dar feedbacks, né? Que essa palavra é bonita, né, gente? Não sei se todo mundo sabe, né? Mas feedback é esse ato de chamar a pessoa e dar algum retorno sobre alguma situação. E o feedback, como eu falei antes, é sempre baseado em situações concretas. Não é em suposições, que é aquilo que você formou na sua mente, na sua cabeça, não. Quando eu chamo alguém pra dar um feedback, foi porque alguma situação aconteceu. Positivo ou negativo, a gente não dá só feedback ruim não, tá, gente? É importante, inclusive, Feedbacks né? positivos também são importantes, mas tem que ter um equilíbrio. Então, eu vou chamar a Lid hoje aqui
para dizer que a organização que ela fez no nosso evento estava impecável, Lid. Você não esqueceu de nenhum detalhe. Parabéns por isso. Mas eu vou chamar hoje a Lid aqui para explicar para ela: olha, Lid, é o seguinte, a gente organizou, mas eu percebi que faltou isso. Então, na próxima vez, se tu puder, de repente, fazer um checklist, dá orientações do que você espera, né? Então, os primeiros passos são esses. Primeiro, aprenda a observar. Segundo, estude. Leia livros. Pode ser canais de YouTube também, mas eu gosto muito do livro, assim. Eu acho que o livro ajuda a gente. Leia livros que falem sobre conversas, sobre liderança, sobre empatia. Entende? Então, se você se dispõe a ser líder, você tem que se dispor a estudar. Você tem que se dispor a estudar. Liderança é uma coisa que a gente desenvolve. Não é nata. Ah, nasci para ser líder. Não funciona assim, gente. Liderança se desenvolve. Então, se você quer ser um líder de pessoas, você tem que ter uma rotina de estudo. E aí, estudar coisas, claro, da igreja, mas também estudar o que o mercado está propondo e falando sobre isso. Então, procurar coisas sobre gestão de pessoas 4.0, que aí ela vai aliar, e é muito legal porque alia a tecnologia, mas com esse olhar humano. Então, como que a tecnologia vai facilitar as minhas tarefas para me dar mais tempo para olhar para as pessoas? Inclusive, né, Kathleen, você escreveu um artigo para a revista da Dominus sobre gestão de pessoas 4.0. 4.0. Então, se você quiser também ler esse artigo da Kathleen, vai ter aí o QR Code, certo? Para você baixar essa segunda edição da revista Dominus Magazine. Bem bonito aqui, né? Não é revista Dominus, é Dominus Magazine, ok? Que aí você vai ter tanto o artigo da Kathleen falando sobre a gestão de pessoas 4.0 e como usar ela, então, na ação pastoral, certo? É de graça, gente. Baixa aí, pega o QR Code, aproveita esses conteúdos de graça, porque esses livros aqui que ela indicou, você vai ter que comprar, né? Se você quiser. Imagina, gente. Mas é um investimento, né? É um investimento. E aí é legal até você conversar com a sua instituição, com a paróquia, com a comunidade. Olha, vamos fazer um planejamento do ano. E dentro do planejamento, nós vamos ter lá um valor X que vai ser destinado para qualificar os líderes na área de gestão de pessoas. E aí na parte de comportamento. Porque muitas vezes a gente fica focado em treinamentos que a gente chama técnico no mundo corporativo, né? Então, por exemplo, eu vou pegar ali a catequista, ela vai receber os livros, ela vai receber uma qualificação técnica sobre as passagens. Isso é teoricamente seria uma hard skill. Esses nomes muito difíceis, né, gente? Mas seria um treinamento técnico. A gente tem que pensar nos treinamentos comportamentais. Que é a soft skills. Isso. Na Quest, para ficar mais fácil, vamos trazer para o português, a gente trabalha com o que a gente chama de habilidades sociais. Que é a minha capacidade de ter relacionamentos interpessoais de maneira saudável. Então, quando eu falo de comunicação assertiva, que é outro tema muito legal para quem está começando, eu estou falando de uma habilidade social, que é a capacidade que eu tenho de ser muito assertivo e expressar aquilo que eu penso, que eu sinto. Olha, Lídia, eu preciso disso nesse momento, estou sendo clara. Como comunicadora, eu sempre falo que, para mim, a responsabilidade é sempre de quem fala. Então, mas a pessoa não entende o que eu falo. Então, fale de outra forma. Porque você não está conseguindo atingir a compreensão daquela pessoa. Né? Então, é sempre isso. Se você está comunicando enquanto liderança e a pessoa não está entendendo, você precisa procurar alternativas dentro da sua comunicação para que ela consiga te compreender. E precisa fazer sentido. Tudo na área de gestão de pessoas precisa fazer sentido para a pessoa. Então, ela vai ter um treinamento tal. Ela precisa entender o quanto aquele treinamento vai contribuir. Porque se não fizer sentido, ela vai fazer o treinamento por fazer. Vai entrar por um ouvido e sair por outro. Não sei, né? Quanto acontece nas paróquias pastorais. Não tá, né, gente? Não, acontece não. Não acontece não. Então, assim, as coisas precisam fazer sentido. E as pessoas, às vezes, entendem o que a gente diz e às vezes não entendem. Eu estudo uma vida de comunicação. E mesmo assim, às vezes eu me comunico e as pessoas não entendem. E daí eu paro, peraí, deixa eu pensar como é que eu posso traduzir isso de uma maneira diferente. Então, se você levar para você que a responsabilidade é sempre de quem fala, você vai estar sempre treinando a sua habilidade de comunicação, porque é uma das principais habilidades de quem quer liderar pessoas. Né? Porque você vai ter que fazer o tal do feedback, você vai ter que fazer o tal do alinhamento. Então, o que você espera do outro, né? Isso é uma outra coisa de começar, assim. Assumi uma pastoral agora, legal. O que você espera das pessoas que estão ali? Espera engajamento. Não, gente. O que você espera de maneira concreta?
Gente, é o seguinte, a nossa pastoral tem a responsabilidade de estar todo sábado e domingo na paróquia, cuidando das crianças. Adoro pastoral criança. Cuidando das crianças. Cuidando das crianças e tal. Além disso, a gente faz uma vez por ano retiro e tal, e tal, e tal. O que eu preciso? Eu preciso de pessoas que me ajudem a organizar a parte estrutural, que me ajudem a fazer o cadastro das crianças, que me ajudem. Quem pode fazer cada uma dessas etapas? Ah, Kathleen, eu assumo o cadastro, então você é responsável. Então, ó, você vai ficar aqui com toda a parte de documentação, de falar com os pais, de pegar assinatura. Pode ser assim, Lid? Pode. E aí você alinhou. Entende? Concreto. Ah, engajamento, empolgação. Não. O que você precisa. Porque às vezes eu posso esperar uma coisa de outra, se eu não alinhar de maneira concreta. Então a Lid achou que eu ia fazer o cadastro. Eu achei que a Lid ia fazer o cadastro. E no fim ninguém fez o cadastro. Menos crianças evangelizadas. Menos crianças evangelizadas. Então, alinhe de maneira concreta, assim. Só que tudo parte do quê? Comunicação. Aí a gente volta lá no começo. Comunicação. Se você não desenvolver sua capacidade de comunicação e se avaliar de maneira muito sincera, porque é difícil a gente assumir, né? Sim. A gente tá na comunicação mesmo, tipo, a gente tem a dificuldade, porque às vezes tem aquele bichinho do ego que a gente precisa assumir, também os nossos defeitos. Às vezes tem um bichinho da, não, mas estudei isso, sei isso. Mas eu já tomei muita lombada, então eu tento, nem sempre consigo, mas eu pelo menos tento, beleza, será que eu realmente falei de maneira clara? Porque a pessoa não fez, entende? A pessoa não me deu a resposta que eu esperava. Será que a forma que eu conduzi foi a melhor maneira? Então, se você é líder, você tem que estar disposto. Não é a duvidar da sua capacidade, não é essa a ideia, sim, mas é questionar se aquela está sendo a melhor condução, se você pode conduzir por outro caminho. Entende? Então, é um autoquestionamento, assim. Mas cuidado com a cobrança excessiva, sabe, gente? Não pense que enquanto você não vai errar. De vez em quando você não vai dar aquela explosão, assim, ficar irritado. Irritado, assim. Não adianta, né? Somos seres humanos, a gente vive as emoções. Não aceitar as emoções não quer dizer que você não sinta. Ah, não, eu não explodo e tal. Isso não quer dizer que você não fique com raiva, meu amigo. E não tem problema você sentir raiva. Não tem problema você sentir raiva. E aí você vai pensar, eu sinto raiva da Lid ou da situação? Ah, eu sinto raiva daquela situação porque eu não gosto que as coisas sejam feitas daquele jeito. Ok, como é que eu vou fazer? Porque o sentimento é meu. O sentimento me pertence. Né? Então, beleza. Se eu sinto falta daquela situação, preciso evitar aquela situação. Ou preciso conversar ali com o meu agente e dizer que eu não gosto daquilo, que isso me causa angústia, que eu fico irritado com as coisas organizadas daquele jeito. Como que a gente pode junto alinhar melhor? Para que as coisas sejam organizadas da maneira que eu quero, mas também respeitando a pessoa que está organizando. Né? Então, é um pouco disso, assim. Não é fácil, gente, ser liderança, assim, em qualquer espaço, eu acho. Lidar com pessoas vai ser todo um desafio. Vai ser todo dia sair da sua zona de conforto. Então, quem se dispõe, a gente vai lidar com pessoas o tempo inteiro. Não tem como. Mas se você vai trabalhar com gestão de pessoas, com qualquer cargo de liderança que você for ocupar, você vai trabalhar com gestão de pessoas, você tem que saber que todo dia vai ser uma surpresa, uma caixinha de surpresa. Né? E aí você vai ter que saber o quanto eu consigo, de fato, lidar com uma caixinha de surpresa, sair da minha zona de conforto, encarar situações que talvez eu não encararia ou que talvez eu não espero. Entende? O quanto isso é para mim ou não. E tá tudo bem se... Não, eu não quero assumir uma liderança nesse momento. O meu foco é contribuir de outras formas. Há inúmeras formas de você contribuir, sabe? Eu acho que essa obrigação de todo mundo se tornar liderança. Tem momentos na vida. Tem momentos que eu já fui líder e tem momentos que eu já fui liderada. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Sabe? A gente também não pode querer forçar as pessoas a se tornarem liderança, que é uma coisa que eu também vejo, sabe, Lid? Sabe? Às vezes a pessoa não tá no momento. A gente precisa de sensibilidade, né? Ouça, às vezes, a vozinha do Espírito Santo aí. Se você tá sentindo que não é o momento daquela pessoa, né? Talvez esteja alguém já te comunicando ali, ó. Dá um tempo pra ela se ambientar, dá um tempo pra ela se acostumar, né? Convide ela e treine ela. Carga pra né? Discipule no sentido de... discipule, acompanhe, espera. E talvez ela vai desabrochar mais pra frente como um líder, né? Não queiram, então, transformar todo mundo em lideranças. Tenham essa sensibilidade, né? Um líder, ele é posto à prova, mas ele precisa de alguém. Ele precisa também da rede de apoio. Claro. Acho que a gente entender isso, né? Que nós, como evangelizadores, como lideranças, a gente pastoreia, mas a gente, né, como eu falei, a gente precisa ser pastoreado, se deixar ser cuidado também,
né? E aí aqui vai entrar em outra instância. Para o seu coordeno uma pastoral. Quem que me acompanha como coordenador? Às vezes é o pároco, né? Às vezes é um outro coordenador diocesano, né? Então, essa pessoa também vai me pastorear. E também a importância da gente ser sincero também, porque como a gente também tem problemas. A gente é gente, né? Então, a gente também poder ter aquela sinceridade de falar para as pessoas que nós estamos liderando. Não digo de expor a vida pessoal, a não ser que você se sinta muito em casa, muito família. Mas aquela coisa de tipo, gente, hoje eu não tô legal, né? Hoje, por quê? Porque isso vai influenciar na forma como você vai tratar nas pessoas. Eu percebo quando eu tô muito cansada, ou quando eu tô irritada com coisa que não tem nada a ver, sei lá, com o meu ambiente de trabalho. Mas aí você chega, você tá com aquilo. Eu sou uma pessoa muito expressiva, então eu já chego com o cara desse tamanho. Tá um bico, como diz. É um bico. Então, tipo assim, já chego com o cara desse tamanho e não tem nada a ver com quem tá ali ao redor, né? Então, ou a gente fala, às vezes eu chego e falo, gente, ó, hoje não tô legal, mas não tem nada a ver com vocês. Vou estar um pouco mais impaciente, provavelmente. Mas aquela coisa também, acho que da liberdade de você ser líder, não é não mostrar sua fraqueza, né? Tipo assim, não, olha, gente como a gente, né? Então, olha, fulano, porque senão, até mesmo se a gente começar a entender as nossas fraquezas, a gente consegue entender também a do outro, né? Empatia, né? Aceitar, pronto, tem dias que eu não tô bem, então tem dias também que a Kathleen não vai estar bem, né? Então, e por aí vai, esse assunto é gigante. Citar um livro sobre essa questão é O Coragem de Ser Imperfeito. Que é ótimo. Já li. Muito bom, muito bom. Porque ele fala exatamente disso, assim, né? Eu assumi que naquele dia, não sou perfeita e tá tudo bem. E aí vai dos espaços seguros que eu falei, né? Precisa de espaços seguros para que o líder e os agentes possam se manifestar. Porque se eu não você aceita ali, então, enfim. Kathleen, muito obrigada. Foi muito rico esse momento, essa conversa. Acho que a gente tem que crescer muito ainda na gestão de pessoas. Convido mesmo as lideranças, se fez sentido para você, compartilhe esse conteúdo, né? Curta, compartilhe, para que mais pessoas sejam alcançadas por isso e a gente possa crescer mesmo no desenvolvimento das nossas lideranças. E como a Kathleen muito bem falou, né? Que os agentes possam ser luz, né? Iluminar onde estiverem. Então, muito, muito obrigada mesmo. Agradeço demais para quem vai acompanhar, para quem vai ter acesso ao Summit lá, vale a pena. Só fazendo um parâmetro assim que a gente fala aqui da gestão de pessoas, que é mapear, alinhar, desenvolver e monitorar. Então é um ciclo sem fim. Então eu mapeio quem são as pessoas, onde elas estão, eu alinho o que eu espero delas, eu ajudo elas a se desenvolver, eu vou monitorar, acompanhando o tempo inteiro. Então essa é a grande essência da gestão de pessoas. Se você se propõe a construir uma gestão de pessoas, então pare e mapeie quem são as pessoas, alinhe com elas suas expectativas, trace um plano de desenvolvimento e monitore, acompanhe o tempo inteiro, não por causa dos resultados, por favor, mas para que veja o desenvolvimento e os avanços dela, assim, fazendo um resumo, né, de tudo que a gente falou de gestão de pessoas. São 4 passos super simples, que você pode começar hoje. Claro, não precisa nem um livro. Você pode começar hoje. Quem são as pessoas? O que eu preciso alinhar com elas? O que elas precisam se desenvolver? Converse com elas, não deduza. E como é que a gente vai fazer esse processo de monitoramento? Então, dá para começar a gestão de pessoas sem nenhum recurso, mas você já negocia com a sua paróquia que para o ano que vem, 2024, a gente vai construir aqui um planejamento de gestão. A gente vai precisar de investimento, porque as pessoas são a maior riqueza das paróquias. Justamente, é isso mesmo. Inclusive, se as pessoas quiserem te levar para a paróquia, seja virtualmente ou presencialmente, para falar sobre o assunto, onde é que elas te encontram? Onde é que elas me encontram? Vou falar um pouquinho, vou fazer um jabá, como diria o jabá. Faz o jabá. Gente, a gente tem a Jornada Quest, @jornada.quest, QUEST. Vamos colocar aqui na tela, né? Quest de desafio mesmo, essa ideia de missão, né? Então, eu sou muito jogadora, a gente joga várias coisas, assim. A Quest quer dizer uma missão que eu aceito. Então, eu aceitei aquela missão e vou com o meu grupo de amigos encarar aquela missão. Então, tem esse conceito, assim. Você pode olhar as nossas... Inclusive, tem muito material lá que as pessoas podem consumir. Seria com a... Tem muitas coisas. Então, vocês podem entrar em contato lá conosco, chamar. A gente dá desde palestras.
A gente trabalha com toda a parte de atração e seleção, com o uso de gamificação. Mas gamificação por quê? Porque a gente quer tornar a experiência leve, divertida, suave, sem pressão. Eu fiz, inclusive, gente. Então, essa é a ideia, assim, ter uma experiência muito positiva, assim, sabe? Então, essa é a ideia. E aí, a gente faz também treinamentos gamificados, toda a parte de atração e seleção, e também dá palestras, assim como a gente, né, foi no Evangelizar Summit. Se você quer desenvolver, vamos construir junto, em parceria, uma estrutura aqui, um time de gestão de pessoas, ficaria muito feliz mesmo, de coração, de ajudar vocês a construir, porque eu acho que vocês iam ter um impacto muito transformador dentro do seu processo de evangelização. Confirmo, gente. E confirma, assina embaixo. Então, encontrem aí, né? A Jornada Quest, que tá aí também, tá em parceria com a Dominus. Se você seguir a gente ali também no nosso @Dominus Comunicação, vocês também vão ver aí a parceria junto com a Quest, certo? O site também, né? Jornada Quest. www.jornadaquest.com.br. Também tem os nossos serviços, tem o blog, com vários artigos. Os artigos lá, para você começar a entender um pouquinho melhor sobre o tema e também ter, né, para saber como propor, né, para levar uma palestra, algum curso, alguma outra coisa. Evangelizadora, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, você que está nos acompanhando aí desde os primeiros episódios. Se você está chegando agora, não entendeu o que está acontecendo, já rolou outros 2, certo? Então você pode voltar aí na trilha, na playlist e assistir o Fala Evangelizador. Um produto que nasceu dentro do Evangelizar Summit, um evento produzido e organizado pela Dominus Evangelização e Marketing. E a gente continua aqui, nós vamos ter 7 episódios nessa primeira temporada desse podcast, certo? Então coloque aí seu comentário, o que você achou, o que você quer ver também. E lembre de compartilhar esse conteúdo. E se você quiser ver mais conteúdos como esse, como eu disse, entre aí no site da Dominus, dominuscomunicação.com. Ou participe, né? Aliás, ou não, participe com a gente. Toda quinta-feira a gente tem um programa de aceleração no oceano, que a gente tem aulas ao vivo e gratuitas. Você só precisa se inscrever. Vai aparecer aqui também para você o link de onde você se inscreve para receber quais vão ser os temas daquela semana. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.